Há 3 dias um homem morreu em El Paso, Texas. Ele ficou clinicamente morto por 1 hora e 24 minutos. E o que viu do outro lado tem tirado o meu sono desde que escutei o seu testemunho. Jesus lhe mostrou o que vem entre os dias 15 e 30 e 1 de março, e os idosos, segundo me contou esse homem, olhando-me fixamente nos olhos, não estão preparados para o que se aproxima. Antes de continuar, preciso te pedir algo. Deixa nos comentários de onde você está me ouvindo. Quero orar especificamente pela tua região e inscreva-se. Ativa o sino, porque o que vou compartilhar hoje não é apenas importante, é absolutamente crucial para toda pessoa com mais de 60 anos que esteja ouvindo estas palavras. O homem se chama Michael Torres, tem 54 anos, mora em El Paso com a esposa, Maria, e os 2 filhos já adultos que o visitam com frequência. Depois de 22 anos servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos, especializado em operações de resgate e missões humanitárias, Michael pensava que já tinha visto tudo o que este mundo podia lançar contra uma pessoa. Estava completamente enganado. Ele entrou em contato comigo há 2 dias por meio de um conhecido em comum que sabia do meu interesse por esse tipo de experiência. Quando cheguei à sua casa, na periferia de El Paso, encontrei um homem visivelmente abalado. Não era medo o que via em seus olhos, era algo mais profundo. Era o peso de uma responsabilidade que ele claramente não tinha pedido, mas que agora carregava como se fosse uma missão militar de máxima prioridade. Ele me levou ao seu ateliê, atrás da casa. O lugar ainda cheirava a queimado. No piso de concreto havia marcas escuras onde seu corpo havia caído. Na parede, uma mancha de fuligem onde suas costas tinham batido depois da descarga elétrica. Aqui foi onde eu morri, disse, sem dramatizar. No dia 23 de novembro, às 10h23 da manhã, sei disso porque olhei o relógio um instante antes de acontecer. Contou que aquele sábado pela manhã tinha começado de forma totalmente comum. A esposa, Maria, havia ido visitar a irmã do outro lado da cidade. Ele estava trabalhando numa velha cadeira que tinha pertencido à avó, desfrutando do ar fresco do outono texano, que sempre lhe trazia paz depois de tantos anos de serviço militar. Usava uma plena elétrica numa peça de carvalho particularmente dura quando algo deu terrivelmente errado na fiação. A ferramenta faiscou violentamente em suas mãos. Antes que pudesse largá-la, 50.000 volts de eletricidade atravessaram seu corpo. A descarga o arremessou contra a parede de concreto. Seu coração parou de bater imediatamente. A visão ficou branca, depois completamente negra, enquanto cada músculo do corpo se contraía pela corrente. Mas aquela escuridão, explicou Michael inclinando-se para frente na cadeira, durou apenas um instante. De repente encontrou-se flutuando acima do próprio corpo. Podia ver-se estendido, imóvel, no chão do ateliê, com fumaça ainda saindo do cabo elétrico queimado. Não havia dor, não havia medo, apenas uma sensação esmagadora de libertação, enquanto se dava conta de que já não estava limitado pelo corpo físico. O mais estranho, disse, era sentir-me completamente lúcido e vivo enquanto via a minha forma sem vida lá embaixo. Então experimentou o que escreveu como uma sensação de atração mais incrível de toda a sua existência, como se fosse elevado por mãos invisíveis feitas por amor. O ateliê, a casa, todo o bairro de El Paso foram ficando menores lá embaixo, até que ele se viu cercado por uma luz tão brilhante que fazia o sol do Texas parecer uma vela acesa em comparação. Mas não era uma luz dura ou ofuscante, esclareceu. Era calor. Um calor que penetrava cada parte do meu ser com mais amor do que eu havia experimentado em 54 anos de vida. Foi então que o viu caminhando em sua direção. Através do fulgor, vinha uma figura que Michael soube instantaneamente que era Jesus Cristo. Embora, confessou, não se parecesse em nada com as imagens com as quais crescera em sua igreja católica. A presença dele impunha o tipo de respeito que Michael só tinha sentido diante dos generais mais distintos da sua carreira militar, mas os olhos de Jesus transmitiam uma compaixão mais profunda do que qualquer coisa humana que ele já tivesse experimentado. Quando falou, sua voz trazia uma autoridade que parecia abalar os próprios alicerces da eternidade. Michael disse, e Michael me escreveu como ouvir seu nome pronunciado pelo Criador do Universo enviou ondas de puro júbilo por todo o seu ser. Eu trouxe aqui porque há algo urgente que o meu povo precisa compreender. Especialmente aqueles que já viveram muito e serviram fielmente. A semana que vem colocará à prova a fé deles de maneiras que não podem imaginar. Michael contou que se percebeu capaz de responder, embora não tivesse certeza se estava falando em voz alta ou se Jesus estava simplesmente lendo seus pensamentos diretamente. Senhor, perguntou,
Porque eu sou apenas um soldado aposentado tentando viver em paz com a minha família. Este recado não deveria vir de alguém mais qualificado? Talvez um pastor ou um líder religioso. O sorriso de Jesus foi suave, disse Michael, mas carregado de um propósito divino que fez tremer o meu espírito. Sempre escolhi os humildes para levar as minhas mensagens mais importantes, Michael. Os teus irmãos e irmãs que chegaram à velhice precisam ouvir alguém que já caminhou pelo fogo e sabe como é uma batalha real. Eles confiarão no testemunho de um guerreiro que já viu tanto conflitos terrenos quanto celestiais. O espaço ao redor deles começou a se transformar. Michael descreveu como se a própria realidade estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. Sentiu a mão de Jesus em seu ombro. Não era um toque físico exatamente, mas algo muito mais real e sólido do que tudo o que já havia sentido na carne. Observe com atenção, instruiu Jesus. Veja o que estou prestes a revelar-te a respeito dos dias entre 15 e 30 e 1 de março. Essas datas não são aleatórias, Michael. Representam um ponto de convergência, quando os reinos espiritual e físico se cruzarão de maneiras que abalarão os fundamentos de tudo o que a humanidade pensa saber. De repente, Michael se viu de pé sobre algo que parecia ser os Estados Unidos, mas podia enxergar através dos edifícios, através das paredes, através do próprio tecido da realidade. Eu estava presenciando algo, disse com voz trêmula, para o que o meu treinamento militar jamais me preparou. A primeira visão o atingiu com uma intensidade esmagadora, deixando-o sem palavras. Viu milhões de idosos por toda a América, pessoas em seus 60, 70 e 80 anos, experimentando algo extraordinário entre 15 e 30 e 1 de março. Mas isso não acontecia em igrejas nem em reuniões religiosas. Ele observou idosos crentes em lares de repouso, centros de convivência e nas próprias salas de suas casas começarem a receber visitas sobrenaturais que desafiavam cada lei da natureza. Estes são meus servos fiéis que trabalharam por muito tempo na vinha da fé, explicou Jesus. Muitos deles têm orado durante décadas por um avivamento, para que seus filhos e netos voltem para mim, para que esta nação se lembre de seus fundamentos espirituais. As orações deles estão prestes a ser respondidas de maneiras que os surpreenderão até mesmo. Michael contemplou, maravilhado, enquanto esses santos idosos em todo o país começavam a viver encontros dignos das páginas das Escrituras, em vez da América moderna. Alguns viam anjos de pé em seus quartos ao amanhecer. Outros ouviam vozes audíveis, falando palavras de consolo e instrução divina. Outros ainda sentiam uma presença avassaladora da glória de Deus, que os levava de joelhos em adoração e lágrimas de alegria. As cenas eram tão belas, contou Michael com os olhos marejando, que eu me vi chorando enquanto as contemplava. Vi uma avó de 87 anos, no interior do Kansas, recebendo uma visão que mostrava exatamente onde morava o neto pródigo, junto com o conhecimento sobrenatural das palavras precisas que o trariam de volta à fé. Vi um viúvo de 79 anos, na Flórida, ser repentinamente tomado de tanta coragem que começou a compartilhar o Evangelho com desconhecidos na rua, conduzindo dezenas de pessoas à salvação, em conversas que duravam poucos minutos. «Por que os mais velhos, senhor?» perguntou Michael, comovido além das palavras pela beleza do que presenciava. «Por que escolhes agir por meio daqueles que a sociedade quase sempre ignora e despreza?» A resposta de Jesus ecoou por dimensões cuja existência Michael nem imaginava. «Porque eles viveram o suficiente para reconhecer a minha voz quando falo. Sobreviveram a tempestades suficientes para valorizar a calma que vem da minha presença. Já enterraram pessoas queridas demais para não perceber o valor das coisas eternas acima dos prazeres temporários. Mais importante ainda, eles têm menos necessidade de provar algo ao mundo e tudo a ganhar ao confiar completamente em mim.» A cena mudou drasticamente e Michael se viu presenciando algo que fez seu coração de soldado se despedaçar de compaixão. Viu lares de idosos e instituições de cuidados continuados em toda a nação naqueles mesmos dias de março. Mas havia algo terrivelmente errado. Enquanto encontros sobrenaturais irrompiam ao redor, muitos residentes idosos estavam totalmente despreparados para o que Deus tentava fazer por meio deles. Jesus voltou a atenção de Michael para uma instituição específica em Ohio, onde uma mulher de 84 anos, chamada Dorothy, estava vivenciando uma poderosa visita do céu. Anjos estavam de pé em torno da sua cadeira de rodas. Uma luz divina enchia o quarto, mas ela continuava a descartar tudo como alucinações causadas pelos remédios. Os filhos adultos a haviam convencido ao longo dos anos de que experiências espirituais eram apenas sinais de deterioração mental. Assim, quando o próprio Deus tentava usá-la
como instrumento para milagres, ela lutava contra isso em vez de acolher. Vês a tragédia aqui, Michael? Perguntou Jesus, com a voz carregada de tristeza. Meus servos fiéis foram condicionados por um mundo secular a duvidar das próprias experiências espirituais. Quando tento derramar o meu poder por meio deles, resistem, porque temem ser rotulados como confusos ou instáveis. Michael assistiu, de coração partido, enquanto cena após cena se desenrolava pelo país. Um homem de 90 anos, no Arizona, recebia sonhos proféticos sobre sua comunidade, mas guardava tudo para si, porque a família havia ameaçado interná-lo num centro de memória se ele começasse a falar de visões. Um grupo de idosas em um centro de convivência na Carolina do Norte sentia fortes impulsos de orar por pessoas e situações específicas, mas reprimia esses impulsos, porque os filhos adultos lhes haviam dito para parar de ser tão religiosas na velhice. A visão se expandiu para mostrar comunidades de aposentados em que moradores, que tinham sido membros fiéis da igreja por décadas, experimentavam curas sobrenaturais e percepções proféticas, mas escondiam essas vivências de suas famílias e até de seus pastores. Tinham sido ensinados que milagres não acontecem mais, que Deus não fala diretamente com as pessoas, que os dons espirituais terminaram com a era apostólica. É por isso que tantos dos meus vasos escolhidos perderão a sua nomeação divina, explicou Jesus, com olhos ardendo de amor e santa indignação. O inimigo passou décadas convencendo os crentes idosos de que sua sensibilidade espiritual é, na realidade, declínio mental. Ele sabe que meus guerreiros de cabelos grisalhos representam a maior ameaça ao seu domínio, por isso trabalhou incansavelmente para silenciá-los antes que pudessem caminhar plenamente na autoridade que lhes dei. A cena mudou para mostrar o que aconteceria com os idosos que abraçassem as experiências sobrenaturais. Em um lar de aposentados no Texas, Michael observou uma antiga professora de 89 anos, chamada Margaret, que havia passado a vida inteira servindo a Deus de maneira discreta e humilde. Quando os anjos começaram a aparecer em seu quarto, no dia 18 de março, na visão dele, em vez de descartar o encontro, ela caiu de joelhos e perguntou a Deus como poderia servi-lo. O que Michael presenciou depois o deixou absolutamente estupefato. Aquela senhora, que não andava sem ajuda havia 3 anos, de repente levantou-se da cadeira de rodas, enquanto o poder divino fluía por suas mãos artríticas. Começou a caminhar pelo estabelecimento, impondo as mãos sobre outros residentes. Cadeiras de rodas foram ficando vazias, mentes enevoadas pela demência clareavam na hora. Corações endurecidos por anos de amargura se derretiam ao toque do amor de Deus. Veja como multiplico os esforços daqueles que dizem sim ao meu chamado, disse Jesus, com voz repleta de alegria. Um vaso disposto torna-se um catalisador para uma transformação que toca centenas de vidas em poucos dias. Michael viu cenas semelhantes se desenrolando em centros de idosos em todo o país. No Oregon, um grupo de homens de idade avançada, que se reunia para tomar café todas as manhãs, passou a receber visões detalhadas sobre corrupção no governo local. Em vez de se calar, começou a compartilhar, com ousadia, o que Deus lhes mostrava, levando a investigações que expuseram décadas de fraude e colocaram líderes justos em posições de autoridade. Na Flórida, avós que tinham sido descartadas pelas próprias famílias como velhas demais para compreender os problemas modernos, começaram de repente a receber sabedoria sobrenatural sobre as lutas dos netos com vício, depressão e trevas espirituais. Aquelas que agiram segundo essas percepções divinas viram suas orações romperem maldições geracionais e trazerem cura a relacionamentos quebrados. Havia muitos anos. Mas Jesus também lhe mostrou o lado doloroso da mesma moeda. Michael viu crentes idosos que tiveram as mesmas oportunidades, mas optaram por ignorar os impulsos do Espírito Santo porque se preocupavam mais em parecer normais do que em obedecer ao chamado de Deus. A janela de oportunidade é estreita, Michael, advertiu Jesus com intensidade urgente. Entre 15 e 31 de março, baterei à porta dos corações de meus servos experientes com mais força do que jamais bati. Aqueles que abrirem a porta entrarão na maior estação de ministério que já viveram. Mas aqueles que escolherem o conforto em vez do chamado assistirão, impotentes, à colheita passando diante deles. A visão mudou para mostrar algo que fez o espírito de Michael gemer em intercessão. Ele viu igrejas por toda a América, onde pastores e membros mais jovens da congregação estavam completamente despreparados para o que Deus queria fazer por meio dos santos idosos. Quando esses crentes mais velhos começaram a compartilhar testemunhos de visitas angelicais e sonhos proféticos, em vez de serem celebrados e encorajados,
muitas vezes foram desacreditados ou até convidados a manter essas experiências em segredo. Ele viu uma cena particularmente dilacerante numa igreja metodista, na Geórgia, em que uma senhora de 78 anos tentou compartilhar como Deus lhe havia dado uma visão a respeito da crise financeira da igreja e da solução específica que ele queria que fosse implementada. Em vez de receber sua palavra com corações abertos, o conselho da igreja lhe disse que talvez fosse hora de se aposentar dos cargos de liderança, por causa da idade e de sua confusão. Meu povo perece por falta de conhecimento, citou Jesus, com voz carregada de dor, lembrando o profeta Oseias. Esqueceram que derramarei o meu espírito sobre toda a carne e que os velhos sonharão sonhos. Aqueles mesmos que escolhi para liderar esta colheita final estão sendo silenciados pela tradição religiosa e pelo preconceito cultural. As cenas continuaram a se desenrolar, mostrando os dias 19 e 20 de março na linha do tempo da visão, quando a atividade sobrenatural entre os idosos atingiria níveis sem precedentes. Michael viu grupos de oração em comunidades de aposentados, onde a intercessão literalmente remodelava a atmosfera espiritual sobre cidades inteiras. Fortalezas demoníacas que controlavam regiões havia décadas desmoronavam diante das orações de avós que finalmente haviam aprendido a orar com santa ousadia em vez de petições tímidas. Numa visão particularmente forte, ele observou um homem de 85 anos, em Montana, que havia perdido a esposa no ano anterior. Em vez de se recolher em tristeza e isolamento, pedir a Deus que usasse a sua dor para propósitos do reino. Durante a visitação de março, Michael o viu receber coragem sobrenatural para visitar a escola secundária local e compartilhar seu testemunho com estudantes, lutando contra desespero e pensamentos suicidas. O que aconteceu em seguida desafiou qualquer lei natural. Enquanto esse viúvo falava sobre a fidelidade de Deus em meio à perda, a presença do Espírito Santo encheu o auditório de tal maneira que os estudantes começaram a chorar e clamar a Deus por salvação. Em uma hora, mais de 300 adolescentes haviam entregado suas vidas a Cristo. O despertar espiritual que começou naquela escola se espalhou para todas as instituições de ensino dos condados vizinhos. Isto é o que acontece quando os meus guerreiros envelhecidos compreendem, afinal, a verdadeira autoridade que têm, explicou Jesus, com olhos brilhando de orgulho divino. Eles foram refinados pelo fogo, provados pelo tempo e despojados de tudo, exceto da fé em mim. Quando falam, o céu se move, porque suas palavras carregam o peso de um relacionamento autêntico com o Criador. Mas a visão também revelou a feroz oposição que se levantaria contra esses avivalistas idosos. Michael viu órgãos governamentais começando a investigar comunidades de pessoas idosas em que curas milagrosas se tornavam frequentes. Profissionais de saúde documentavam recuperações sobrenaturais, mas as atribuíam a tratamentos experimentais, em vez de reconhecer a intervenção divina. O mais perturbador de tudo foi ver familiares se voltando contra seus próprios parentes mais velhos quando essas experiências começaram a se manifestar. Filhos adultos que haviam orado por anos para que os pais encontrassem paz na velhice, de repente se sentiam desconfortáveis quando essa paz vinha acompanhada de visões proféticas e curas milagrosas. O preço de caminhar no meu poder sempre foi o rejeitamento por parte dos mais próximos, disse Jesus solenemente. Até a minha própria família achou que eu estava fora de mim quando comecei o meu ministério. Esses fiéis idosos enfrentarão a mesma escolha que eu enfrentei, agradar às pessoas ou obedecer a Deus. A visão se intensificou enquanto Michael observava os dias 21 e 22 de março se desenrolarem. A essa altura, a atividade sobrenatural entre os crentes idosos tornara-se tão difundida que até a mídia secular já não podia ignorar o que estava acontecendo. Ele viu redes de notícias transmitindo reportagens especiais sobre um avivamento entre cidadãos senhores varrendo a América. Embora a maior parte da cobertura fosse cética e se concentrasse em explicações psicológicas em vez da realidade espiritual, ainda assim o assunto se espalhava. Apesar do escárnio da mídia e da oposição da família, os santos idosos que haviam abraçado o chamado experimentavam alegria e propósito além de qualquer coisa que tivessem imaginado. Michael viu moradores de lares de idosos que estavam apenas esperando a morte, de repente descobrirem que tinham sido preservados para um tempo como este. Os últimos anos não seriam passados em declínio e irrelevância, mas no ministério mais poderoso de suas vidas. Jesus lhe mostrou uma cena final que encheu seus olhos de lágrimas e seu coração de esperança ao mesmo tempo. No dia 31 de março, a culminação dessa visitação divina, Michael viu uma grande reunião no reino espiritual.
Milhões de idosos que haviam respondido ao chamado de Deus durante aquela semana crucial estavam de pé, juntos, em perfeita unidade, sem importar sua filiação denominacional nem sua localização geográfica. Já não eram frágeis nem limitados pelas enfermidades físicas. No espírito, apareciam como guerreiros poderosos, vestidos com armaduras que resplandeciam com a glória de Deus. Cada um trazia armas forjadas por décadas de oração fiel, anos de estudo das Escrituras e uma vida inteira de confiança em Deus em circunstâncias impossíveis. Contempla o meu exército para a colheita final, declarou Jesus com autoridade profética que sacudiu os alicerces da eternidade. Não jovens fortes na carne, mas velhos sábios no espírito, não buscando glória para si mesmos, mas levando a minha glória a um mundo em agonia. A batalha pelas almas nestes últimos dias não será vencida por aqueles que têm tudo a ganhar, mas por aqueles que não têm nada a perder, exceto a fé em mim. Enquanto Michael estava naquele reino espiritual com Jesus, cercado por esse exército de santos idosos prontos para a batalha, sentiu a presença intensificar-se ao seu redor. A visão estava longe de terminar. O que Jesus lhe mostrou em seguida revelaria a verdadeira dimensão do que esses fiéis mais velhos realizariam nos meses após o despertar de março. A cena mudou de forma dramática e de repente Michael estava presenciando eventos ocorrendo em janeiro de 2026. Os crentes idosos que haviam abraçado o chamado durante aquela semana crucial agora operavam em níveis de autoridade espiritual que desafiavam todas as limitações que o mundo lhes havia imposto. Ele observou, impressionado, como lares de idosos por toda a América haviam se transformado em centros de poder sobrenatural que rivalizavam com qualquer coisa registrada no livro de Atos. Em uma instituição em Michigan, Michael viu uma mulher de 86 anos, chamada Ruth, que estava acamada havia 2 anos. Depois da visitação de março, não apenas voltara a caminhar, como se tornara um canal de curas milagrosas em toda a comunidade. Ele a viu percorrendo os corredores, impondo as mãos sobre outros residentes e testemunhando recuperações imediatas de condições que a medicina considerava incuráveis. O mal de Parkinson desaparecia ao seu toque. A demência se dissipava como neblina ao sol. Corações que falhavam havia anos começavam a bater com vigor juvenil. Veja como multiplico a unção quando o meu povo finalmente diz sim ao meu chamado, disse Jesus com satisfação divina. Um vaso disposto se torna um catalisador que acende o avivamento em cada vida que toca. Mas a visão revelou algo ainda mais extraordinário. Essas curas sobrenaturais não se limitavam a doenças físicas. Michael viu cura emocional e espiritual em níveis capazes de transformar sistemas familiares inteiros. Um avô de 82 anos, na Califórnia, que estivera afastado dos filhos por décadas, recebeu de repente sabedoria sobrenatural sobre as feridas e medos mais profundos deles. Ao se aproximar com esse entendimento vindo do céu, reconciliações que pareciam impossíveis há anos começaram a acontecer. A cena se ampliou para mostrar fevereiro de 2026, quando o avivamento iniciado entre os idosos da América provocava ondas de impacto em todos os níveis da sociedade. Ele viu jovens médicos e enfermeiros, inicialmente céticos quanto às curas milagrosas, agora buscando esses guerreiros de oração idosos, suplicando-lhes que intercedessem pelos pacientes mais graves. Faculdades de medicina documentavam, discretamente, recuperações sobrenaturais que aconteciam quando os santos mais velhos oravam, embora atribuíssem esses milagres a efeitos placebo ou a remissões inexplicáveis. Jesus lhe mostrou uma cena particularmente forte num hospital infantil, em Nova York, onde um grupo de voluntários idosos orava regularmente no saguão. Depois do despertar de março, suas orações começaram a se manifestar com tanto poder que o setor de Oncologia Pediátrica passou a registrar uma taxa de recuperação de 90%. Os administradores do hospital estavam perplexos, mas os avós e avós que se reuniam ali diariamente sabiam exatamente o que estava acontecendo. O céu respondia à intercessão daqueles que haviam aprendido a orar com fé inabalável. Observe com atenção, Michael, instruiu Jesus, conduzindo seu olhar a cenas espalhadas pelo país. Veja como o inimigo tenta desacreditar e sufocar o que estou fazendo por meio dos meus guerreiros de cabelos grisalhos. A visão mudou para mostrar a oposição que se erguia contra esses avivalistas idosos. Em março de 2026, órgãos governamentais iniciavam investigações em comunidades de idosos, onde fenómenos sobrenaturais ocorriam regularmente. Michael viu agentes chegando a lares de repouso com psicólogos e assistentes sociais.
alegando que realizavam escagens de bem-estar, mas na realidade tentando silenciar testemunhos de curas milagrosas e visões proféticas. O que presenciou em seguida o encheu de desolação e santa indignação ao mesmo tempo. Filhos adultos assinavam documentos legais para declarar os próprios pais mentalmente incapazes porque não conseguiam aceitar as experiências sobrenaturais que seus familiares mais velhos descreviam. Salas de tribunal onde mulheres de 80 anos lutavam pelo direito de contar testemunhos de visitas angelicais, enquanto os próprios filhos e filhas testemunhavam que tais experiências eram evidência de demência. Este é o grande engano destes últimos dias, disse Jesus, com voz tomada de tristeza. O inimigo convenceu as famílias de que sensibilidade espiritual é doença mental, que dons proféticos são transtornos psicológicos. Ele sabe que meus guerreiros mais experientes representam maior ameaça para o seu império, por isso usa até os próprios entes queridos deles para tentar calar seus testemunhos. Mas a visão também revelou algo que encheu Michael de grande esperança. Apesar da oposição e da perseguição, esses fiéis idosos continuaram operando numa autoridade sobrenatural que não podia ser contida nem controlada por instituições humanas. Michael viu crentes mais velhos, que haviam sido colocados à força em instituições psiquiátricas, continuarem ministrando cura e libertação aos outros pacientes. Hospitais psiquiátricos passaram a registrar taxas de recuperação sem precedentes, enquanto esses santos aprisionados oravam por todos à sua volta. A cena avançou para abril de 2026, revelando algo que fez o espírito de Michael saltar de emoção. A atividade sobrenatural, entre crentes idosos, tornara-se tão ampla e inegável que começava a impactar o próprio tecido da sociedade americana. Ele viu o índice de criminalidade despencando em cidades onde grupos de anciãos intercessores oravam regularmente. Traficantes de drogas fugiam de bairros como se fossem perseguidos por forças invisíveis quando avós se reuniam para orar nas esquinas. Jesus mostrou uma cena notável em Detroit, onde um grupo de mulheres idosas passou a se reunir diariamente em um terreno abandonado que por décadas fora ponto central de tráfico de drogas. À medida que essas senhoras oravam e declaravam a palavra de Deus sobre aquele território, Michael via fortalezas demoníacas literalmente desmoronarem no reino espiritual. Em poucas semanas, a área havia se transformado de um lugar de violência e desespero em um jardim comunitário onde famílias se reuniam em segurança. Então Michael sentiu novamente aquela sensação de atração esmagadora, ainda mais forte do que antes, puxando-o de volta para o corpo físico, que jazia imóvel no chão do ateliê. As visões brilhantes começaram-se a apagar, mas as últimas palavras de Jesus ecoaram em seu espírito com uma autoridade estrondosa que o marcaria para sempre. Vai agora, Michael, e conta ao meu povo o que viste. Diz a cada idoso que a sua hora mais gloriosa se aproxima. Entre 15 e 31 de março, derramarei o meu espírito sobre os anciãos como nunca antes, e eles sonharão sonhos que remodelarão nações. Diz-lhes que suas orações foram armazenadas como incenso diante do meu trono, e o tempo de libertação chegou. Os últimos serão os primeiros, e pelas mãos marcadas pelo tempo eu curarei um mundo quebrado. A luz sumiu, a escuridão o envolveu, e Michael voltou à vida, arfando, naquele piso de concreto do ateliê, cada visão gravada para sempre na memória, sabendo que fora escolhido para advertir os idosos do mundo de que o maior ministério de suas vidas estava prestes a começar. Quando terminou de me contar tudo isso, Michael Torres ficou em silêncio durante vários minutos. Eu podia ver o peso da responsabilidade em seus ombros. Não era um homem buscando fama ou reconhecimento, era um soldado cumprindo ordens de um comandante que ele não podia desobedecer. Perguntei se havia algo mais que ele gostaria de compartilhar com aqueles que ouviriam seu testemunho. Ele se inclinou para frente e me encarou diretamente nos olhos. Diga-lhes que não desperdicem esses dias. Diga-lhes que se são idosos e têm-se sentido irrelevantes, esquecidos, descartados por uma sociedade que idolatra a juventude, Deus os vê. Para Ele, vocês são os guerreiros mais valiosos do seu arsenal. Diga-lhes que entre 15 e 31 de março vão sentir coisas que não sentem há anos. Vão ter sonhos que os deixarão tremendo. Vão ouvir a voz de Deus de maneiras que pensavam ser reservadas apenas aos profetas da antiguidade. E quando isso acontecer, não descartem. Não permitam que o medo do que os outros vão pensar os paralise. Não deixem que os próprios filhos convençam vocês de que estão perdendo a sanidade, porque o que vem não é loucura. É o maior derramamento do Espírito Santo sobre os idosos que o mundo já viu, e vocês foram escolhidos para fazer parte disso.
Michael Torres me acompanhou até ao carro quando deixei sua casa em El Paso. As marcas de queimadura em suas mãos ainda eram visíveis, lembretes físicos de uma experiência que havia mudado o rumo da sua vida. Antes de eu entrar no carro, ele me fez uma última pergunta. Você acredita no que eu contei? Respondi com honestidade. Disse que, em minhas décadas investigando fenómenos inexplicáveis, havia aprendido a manter a mente aberta, que já tinha ouvido testemunhos bem menos convincentes do que o dele, vindos de pessoas que tinham muito mais a ganhar mentindo, mas também lhe falei que o que realmente importava não era se eu acreditava ou não. O que importava era se aqueles que escutassem sua história levariam a sério o alerta. Porque se Michael Torres estiver certo, se o que viu durante aquela hora e 24 minutos de morte clínica é real, então os dias entre 15 e 30 e 1 de março representam uma oportunidade que não se repetirá. Uma oportunidade para que milhões de idosos ao redor do mundo entrem na fase mais significativa de suas vidas. Uma oportunidade para que orações acumuladas ao longo de décadas sejam finalmente respondidas. Uma oportunidade para que aqueles que a sociedade descartou demonstrem que são, na verdade, os mais importantes de todos. Enquanto dirigia de volta pelo deserto do Texas, eu não conseguia parar de pensar em todas as pessoas idosas que conheço nos meus próprios pais, nos anciãos da minha comunidade, em todos aqueles que passaram seus anos dourados, sentindo-se cada vez mais à margem de um mundo que já não valoriza a sabedoria da experiência. E se Michael Torres estiver certo, e se o céu estiver realmente prestes a usar os idosos de uma maneira sem precedentes, e se as próximas semanas marcarem o início de algo que mudará o curso da história humana, não tenho todas as respostas. Mas, depois de ouvir o testemunho desse homem, depois de ver a convicção nos seus olhos, depois de contemplar as marcas físicas de uma experiência que deveria tê-lo matado, torna-se impossível descartar seu aviso. O dia 15 de março se aproxima rapidamente, e se o que Michael Torres viu é verdade, os idosos do mundo estão prestes a descobrir que seus melhores dias não ficaram para trás. Estão exatamente à sua frente. A pergunta é: estarão preparados para recebê-los? Isso, amigo que me escuta, depende inteiramente de você. O céu está observando, os anjos estão esperando, e segundo o testemunho de um soldado aposentado que morreu e voltou com uma mensagem urgente, Jesus está estendendo sua mão aos idosos do mundo com um convite que jamais havia oferecido com tamanha intensidade. Não rejeite. Diga sim e prepare-se para presenciar milagres que você pensava existir apenas nas páginas da Bíblia, porque, segundo Michael Torres, estão prestes a acontecer através de você. Mas há ainda mais que preciso compartilhar contigo, muito mais. Durante a minha conversa com Michael, ele revelou detalhes adicionais da visão que não havia contado a ninguém. Detalhes que, segundo ele, Jesus o instruiu especificamente a partilhar apenas quando chegasse o momento certo. Esse momento, conforme Michael crê, é agora. Numa parte da visão que ele tinha guardado em silêncio, Jesus lhe mostrou algo que me deixou profundamente inquieto ao ouvir. Mostrou que nem todos os idosos que recebessem o chamado em março responderiam positivamente. Na verdade, revelou que aproximadamente 2 em cada 3 crentes de idade avançada arranjariam desculpas para não participar. Alguns diriam que eram velhos demais para começar algo novo nessa fase da vida. Outros temeriam as consequências sociais e familiares de serem vistos como fanáticos religiosos. Muitos simplesmente prefeririam o conforto de rotinas estabelecidas ao custo de uma obediência radical. E quando Michael viu o rosto de Jesus observando esses servos fiéis rejeitarem o maior convite de suas vidas, testemunhou uma tristeza que o fez chorar incontrolavelmente. Mesmo naquele estado espiritual em que se encontrava, não era ira, esclareceu, não era juízo nem condenação, era a dor profunda de um pai cujo filho escolhe um caminho menor quando um destino glorioso estava ao alcance das mãos. Essa parte da visão é a que mais pesa no coração de Michael desde que voltou, porque ele não sabe quem serão os que responderão com um sim decidido e quem serão os que encontrarão desculpas. O que sabe, com absoluta certeza, é que a escolha será individual, pessoal e intransferível, e que essa escolha determinará não apenas a qualidade dos anos que restam a cada idoso, mas o legado espiritual que deixarão às gerações seguintes. Michael também me compartilhou instruções práticas muito específicas que Jesus lhe deu para aqueles que quiserem se preparar adequadamente para os dias de março. A primeira instrução é espiritual. Desde agora até o dia 14 de março, todo idoso que queira participar desse mover deve separar tempo diário para um processo de limpeza interior. Isto significa rever a vida
identificar qualquer relacionamento que precise de reconciliação, procurar pessoas a quem tenham ferido e pedir perdão não como um ritual vazio, mas como uma faxina profunda da alma para que o Espírito Santo encontre um vaso limpo por onde fluir quando chegar o momento. A segunda instrução é prática. Durante esses mesmos dias anteriores, Jesus instruiu que os idosos em preparação deveriam jejuar de algo significativo. Pode ser uma refeição por dia, pode ser televisão, podem ser as redes sociais, se as usarem. O tipo de jejum não importa tanto quanto a intenção por trás dele. É uma forma de dizer a Deus: isto é mais importante para mim do que o meu conforto. É um sinal de que estão dispostos a sacrificar algo concreto para demonstrar a seriedade do compromisso. A terceira instrução é relacional. Jesus orientou que cada idoso em preparação busque pelo menos uma ou duas pessoas da mesma geração com quem caminhar durante os dias de março. Podem ser pessoas da igreja, do bairro, da família ampliada. O importante é que sejam pessoas que não zombarão quando esses idosos começarem a viver experiências sobrenaturais. Pessoas que orarão com eles e não contra eles. Michael enfatizou que Jesus lhe mostrou um poder extraordinário na unidade geracional. Quando avós se reúnem para orar juntas, quando anciãos formam círculos de intercessão, quando moradores de lares de repouso se unem em fé, o céu responde com intensidade multiplicada. A quarta instrução é documental. Jesus pediu que cada idoso participante prepare um caderno onde anotará tudo o que experimentar durante esses dias. Cada sonho, cada impressão interior, cada momento de clareza espiritual fora do comum, não devem confiar na memória. Precisam registrar tudo. Esse registro se transformará num testemunho de valor incalculável para as gerações futuras. A quinta e última instrução talvez seja a mais difícil de todas. Jesus instruiu que cada idoso que queira participar decida, antecipadamente, que não permitirá que o medo da opinião alheia o detenha. Essa decisão precisa ser tomada agora, antes do momento da prova, porque quando o Espírito Santo lhes pedir algo que pareça irracional aos olhos do mundo, precisarão já ter esse compromisso firmado no coração. Michael me olhou fixamente ao partilhar essas instruções. Essas 5 coisas não são opcionais, disse. São a preparação mínima necessária para ser um vaso útil durante a visitação. Jesus foi muito claro quanto a isso. Houve outra parte da visão que Michael compartilhou e que merece atenção especial. Jesus lhe mostrou que durante os dias de março não seriam apenas idosos cristãos protestantes que experimentariam esse derramamento. Ele viu também católicos devotos, ortodoxos fiéis e crentes de diversas tradições sendo tocados pelo mesmo espírito. Isso surpreendeu Michael inicialmente, vindo ele de uma família católica, embora ao longo da vida militar tivesse adotado uma fé mais ampla. Mas Jesus lhe explicou algo que mudou completamente a sua perspectiva. Michael, disse Jesus, não olho as etiquetas denominacionais, olho os corações. Há católicos cujo amor por mim é mais profundo que o de muitos evangélicos. Há ortodoxos cuja devoção constrange crentes de igrejas modernas. O avivamento que vem não respeitará as divisões criadas pelos homens. Fluirá para todo coração aberto, não importa o nome na placa do templo. Essa revelação, segundo Michael, deveria libertar muitos idosos de preconceitos que nem percebem que carregam. Se você é católico e lhe disseram que essas experiências carismáticas não são para você, a mensagem de Michael é clara. Deus não consulta políticas denominacionais antes de derramar o Espírito. Ele vê a tua sede, a tua devoção, a tua disposição. Se você vem de uma igreja tradicional que ensinou que os dons do Espírito cessaram no primeiro século, prepare-se para ver sua teologia confrontada pela realidade do que Deus está prestes a fazer. O Espírito Santo não pediu autorização aos líderes religiosos no dia de Pentecostes. Não pedirá em março. Houve uma cena particular na visão que Michael me descreveu com riqueza de detalhes. Ele viu uma casa de repouso em algum lugar da América Latina. Não conseguiu identificar exatamente o país, mas o idioma era o espanhol. Nessa casa havia uma senhora de 93 anos que havia sido professora de escola dominical por mais de 70 anos. 70 anos de serviço fiel, ensinando geração após geração as histórias da Bíblia, orando por cada criança que passava pela sua classe. Agora, porém, estava de cama, quase cega, quase surda, considerada por muitos como alguém que já tinha dado tudo o que podia. Durante a visitação de março, Michael viu o Espírito Santo descer sobre ela com tanto poder que os enfermeiros pensaram que estivesse tendo uma crise médica. Correram para o quarto
e encontraram de olhos fechados, mãos levantadas e uma luz parecendo irradiar do rosto enrugado. Quando abriu os olhos já não estavam nublados pelas cataratas. Ela podia ver perfeitamente pela primeira vez em 15 anos, mas isso ainda não foi o mais impressionante. O mais impactante foi o que aconteceu quando começou a falar. De seus lábios saíam palavras em idiomas que nunca aprendera, português, inglês, francês, línguas africanas que ninguém ali sabia identificar. E, em cada idioma, pronunciava mensagens proféticas específicas para pessoas daquelas nações que ela jamais conhecera. Os enfermeiros gravaram tudo com seus celulares. Esses vídeos se tornaram virais. Pessoas dos países mencionados começaram a reconhecer as mensagens como diretamente aplicáveis às suas realidades. Um líder político corrupto no Brasil foi mencionado pelo nome e advertido a se arrepender. Um terremoto que ocorria semanas depois em uma região específica da África foi previsto com exatidão. Uma possível cura para uma doença rara que afetava crianças foi descrita em termos científicos que aquela idosa professora não poderia conhecer naturalmente. Tudo isso, a partir de um leito de hospital, através de uma mulher de 93 anos que o mundo havia descartado décadas antes. Veja o que posso fazer com o vaso completamente rendido, disse Jesus a Michael, enquanto ambos assistiam à cena. Ela não tem nada a provar, nada a ganhar, nada a perder. Por isso posso usar, lá sem restrições. A rendição dela é total, logo o meu poder através dela é total. Essa cena ficou gravada no espírito de Michael como lembrete de que limitações físicas nada significam para Deus. Se você pode respirar, pode ser usado. Se você pode pensar, pode interceder. Se pode abrir a boca, pode profetizar. A idade, a enfermidade, a fraqueza são irrelevantes quando o Espírito Santo decide se manifestar por meio de um vaso disposto. Michael também compartilhou uma visão específica sobre o que aconteceria com os idosos do mundo de língua espanhola e, por extensão, de culturas latinas em geral. Jesus lhe mostrou como o avivamento iniciado nos Estados Unidos se estenderia rapidamente pelo México, América Central, América do Sul e Espanha. Viu a voz latinas se tornarem canais de poder sobrenatural, transformando comunidades inteiras. Viu idosos hispanofalantes recebendo revelações proféticas que orientariam nações em momentos de crise. Há algo na fé profunda e na devoção tradicional dos idosos da comunidade latina que Deus vai usar de maneiras extraordinárias, disse Michael. As orações dos avós e bisavós deles prepararam o terreno para o que os anciãos de hoje estão prestes a viver. Eles são o fruto de gerações de fé e agora é a vez de eles levar essa tocha a um novo nível. Antes de me despedir de Michael Torres, pedi que deixasse uma mensagem final para aqueles que ouviriam o seu testemunho. Ele ficou em silêncio por um instante, como se estivesse escutando instruções que eu não podia ouvir. Depois, falou com uma autoridade que não havia mostrado em nenhum outro momento da conversa. Diga-lhes isto, disse. Diga-lhes que Jesus me deu uma palavra profética especificamente para aqueles que ouvirem este testemunho. Filho meu, filha minha, não temas o que vem. Não temas a oposição que enfrentarás. Não temas a rejeição de quem não compreende. Eu estou contigo. Caminhei o caminho da rejeição antes de ti. Experimentei a incompreensão dos mais próximos e venci tudo isso. Confia em mim nestes dias finais. Deixa que o meu espírito te guie em toda a verdade. Abre a tua boca e eu a encherei. Estenda as tuas mãos e o meu poder fluirá por elas. Dá passos de fé e eu firmarei os teus passos. Tu não és velho demais, não és fraco demais, não és insignificante demais. És exatamente quem preciso para esta hora e te chamei antes da fundação do mundo para fazer parte deste movimento. Levanta-te, meu guerreiro, levanta-te, minha guerreira. A aurora da tua maior glória está prestes a romper e eu estarei contigo em cada passo do caminho. Essas foram as palavras que Jesus deu a Michael Torres para você. Receba-as no coração e haja de acordo, porque o céu está observando, os anjos estão esperando. O relógio profético está marcando os segundos até o dia 15 de março. E você, se é um idoso ouvindo estas palavras, foi escolhido para este momento. Não desperdice. Não adie. Não ignore. Responda ao chamado e prepare-se para ver o impossível tornar-se realidade por meio das suas próprias mãos enrugadas, mas ungidas pelo poder do Deus Altíssimo. Este é o seu momento. Esta é a sua hora. Este é o seu destino. Abrace-o. O dia 15 de março está às portas e, segundo o testemunho de Michael Torres, um soldado aposentado que morreu e voltou com uma mensagem em chamas no peito. Os idosos do mundo estão prestes a descobrir que foram preservados exatamente para um tempo como este.
A pergunta final é simples. Você estará entre os que disseram sim quando o céu chamou? Ou será um daqueles que encontraram desculpas e assistiram de longe ao que poderia ter sido? A escolha, amigo que me ouve, é inteiramente sua. Mas, depois de tudo o que escutei, depois de olhar nos olhos de um homem que esteve morto por 1 hora e 24 minutos e retornou com visões que o mantêm acordado todas as noites, eu te suplico que escolhas com sabedoria, porque segundo Michael Torres, o que virá entre 15 e 31 de março mudará absolutamente tudo e você pode ser parte disso ou pode perder essa oportunidade para sempre. A decisão é sua. O momento é agora e o céu está aguardando a sua resposta. Mas antes de terminar, há algo mais que Michael me pediu, especificamente, que compartilhasse algo que, segundo ele, pode ser a parte mais importante de todo o testemunho. Durante a experiência, Jesus lhe mostrou o que aconteceria com aqueles idosos que respondessem ao chamado quando finalmente chegassem ao fim de suas vidas terrenas. Não era uma visão de juízo ou de acerto de contas, era algo completamente diferente. Michael viu esses santos chegando ao céu, não como pessoas que sobreviveram à velhice, mas como conquistadores que haviam cumprido missões épicas. Os últimos anos na Terra tinham sido os mais frutíferos de todas as suas décadas. Ele os viu sendo recebidos por multidões de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas por seu ministério nesses anos finais. Filhos pródigos que voltaram à fé, enfermos que foram curados, casamentos restaurados, jovens resgatados do desespero. Todos de pé, aplaudindo, dando graças a Deus por esses idosos corajosos que tinham dito sim quando o céu chamou. Então Michael viu algo que tirou o seu fôlego, viu o próprio Jesus caminhando entre aquelas multidões no céu, aproximando-se pessoalmente de cada um desses veteranos do avivamento, pondo a mão sobre o ombro deles e dizendo palavras que ecoarão por toda a eternidade. Muito bem, servo bom e fiel. Entraste no melhor que preparei para ti. Agora vem, participa da alegria do teu Senhor. Mas ele também viu algo que gelou sua alma. Viu outros idosos que haviam reconhecido o chamado, mas o rejeitaram. Não estavam em tormento, não estavam separados de Deus, mas havia um véu de tristeza em seus rostos que não se dissipava nem mesmo na glória do céu. Ao se aproximarem do trono, Jesus os recebia com amor, é claro, porque seu amor é incondicional. Mas as palavras eram diferentes. Eu te amei. Preparei grandes coisas para ti, mas escolheste o conforto em vez do chamado. Agora entra na minha presença, sabendo que havia mais, muito mais, que decidiste não experimentar. Michael não conseguiu descrever plenamente a expressão no rosto desses crentes ao ouvir tais palavras. Não era condenação, era a percepção tardia de oportunidades perdidas que jamais seriam recuperadas. E essa imagem, disse Michael com a voz embargada, essa expressão de arrependimento eterno pelo que poderia ter sido e não foi, é o que me leva a implorar a cada idoso que não cometa o mesmo erro. Ele também quis falar diretamente com aqueles que trabalham com pessoas idosas ou cuidam delas, sejam filhos, netos, enfermeiros, cuidadores, pastores ou líderes de igreja. Michael tem uma mensagem urgente para vocês. Durante os dias entre 15 e 31 de março, vocês verão coisas nos idosos sob seus cuidados que desafiarão o entendimento. Alguns começarão a relatar sonhos vívidos e visões, outros demonstrarão nova energia e propósito, aparentemente incompatíveis com seu estado de saúde. Resistam à tentação de patologizar essas experiências. Jesus mostrou a Michael que uma das maiores tragédias da visitação de março será quando famílias bem-intencionadas atrapalharem o que Deus está fazendo simplesmente por não reconhecerem a obra do Espírito Santo. Se sua mãe de 80 anos começar a falar de anjos no quarto, não a levem direto ao neurologista. Primeiro, escutem. Perguntem o que ela está experimentando. Orem com ela. Se seu pai de 90 anos de repente sentir urgência em evangelizar pessoas, não assumam que esteja confuso. Considerem a possibilidade de que Deus esteja usando de maneiras que vocês nunca imaginaram. O pior erro que podem cometer é colocar-se entre um idoso e o seu chamado divino, apenas porque vocês não entendem o que Deus está fazendo. Vocês foram advertidos. Há outra dimensão da visão que precisa ser mencionada. Jesus mostrou a Michael que o avivamento entre os idosos teria um efeito dominó geracional que ninguém estaria esperando.
Os filhos desses anciãos despertados, muitos dos quais abandonaram a fé há décadas atrás, começariam a reconsiderar suas crenças ao ver a transformação dos pais. Netos que cresceram alheios a qualquer coisa espiritual seriam confrontados com evidência inegável do poder de Deus atuando através dos avós. E essa evidência seria tão forte que os argumentos intelectuais usados por eles para justificar a incredulidade desmoronariam como castelos de areia diante de uma maré irresistível. Michael viu famílias inteiras sendo restauradas espiritualmente porque um avô ou avó teve coragem de dizer sim ao chamado de Deus, apesar da oposição inicial dos próprios filhos. Viu correntes de incredulidade que haviam aprisionado linhagens por gerações, sendo quebradas em questão de dias quando o poder de Deus se manifestava por meio dos idosos da família. Isso, disse Michael, talvez seja o ponto mais importante que os idosos precisam compreender. Não se trata apenas deles, é sobre as gerações que vêm depois. Quando dizem sim ao chamado de Deus, estão abrindo portas para filhos, netos e bisnetos. Estão rompendo maldições que atuam há décadas até séculos. E estão estabelecendo um legado espiritual que perdurará muito depois de partirem deste mundo. Jesus também lhe mostrou o que aconteceria na esfera mais ampla da sociedade quando milhões de idosos passassem a operar em autoridade espiritual. Michael viu instituições hostis à fé serem transformadas de dentro para fora, quando avós, com influência silenciosa, começavam a interceder especificamente por elas. Viu políticas governamentais mudando quando grupos de idosos em oração recebiam estratégias sobrenaturais para influenciar processos legislativos. Viu sistemas educacionais sendo reformados quando professores aposentados, ungidos pelo Espírito, começavam a falar com autoridade profética sobre o futuro da educação em suas comunidades. O impacto, pelos olhos de Michael, iria muito além do que qualquer um poderia imaginar. Não se tratava apenas de experiências espirituais individuais, tratava-se de uma transformação social profunda, iniciada por aqueles que o mundo considerava irrelevantes. Havia também uma advertência severa na visão que não posso omitir. Jesus mostrou que haveria forças ativamente empenhadas em se opor ao que Deus quer fazer por meio dos idosos, não só a incredulidade natural de uma sociedade secular, nem apenas a oposição de familiares céticos, mas forças espirituais organizadas tentando sabotar o avivamento antes que alcance seu potencial máximo. Michael viu espíritos de confusão sendo enviados especificamente a lares de repouso e residências de idosos durante os dias de março. Viu ataques de enfermidade planejados para incapacitar aqueles que estavam prestes a entrar em seu chamado. Viu distrações cuidadosamente arquitetadas para desviar a atenção deles justamente quando o Espírito Santo tentasse falar. Mas também viu que nenhuma dessas táticas teria sucesso contra aqueles que se preparassem corretamente. Os idosos que tiverem limpado o coração, jejuado, se conectado com companheiros de oração e decidido antecipadamente que não se deixarão intimidar pela oposição, disse Jesus a Michael, atravessarão os ataques do inimigo como se fossem papel molhado. O inimigo não tem poder contra um idoso completamente rendido a Deus. Só tem poder sobre aqueles que ainda guardam reservas, que ainda se apegam ao conforto, que ainda temem mais os homens do que a mim. Essa advertência deveria servir como motivação extra para que cada idoso que ouve este testemunho leve a sério as instruções de preparação. Não é paranoia espiritual, é sabedoria estratégica. O inimigo sabe o que vem, sabe que idosos ungidos representam a maior ameaça ao seu reino e fará de tudo para neutralizá-los antes que caminhem em sua autoridade. Mas aqueles que se preparam, que levam o chamado a sério, que decidem de antemão que nada os deterá, esses não apenas sobreviverão aos ataques, usarão as próprias batalhas como trampolim para níveis ainda mais altos de poder e autoridade espiritual. Quando terminei a entrevista com Michael e iniciei o retorno pelo deserto do Texas, eu não conseguia deixar de pensar em tudo que havia ouvido. Em décadas investigando fenómenos inexplicáveis, já escutei muitos relatos, alguns claramente inventados, outros sinceros, mas provavelmente fruto de estados alterados de consciência. O que Michael Torres me contou, porém, tinha uma qualidade diferente. Não via nele desejo de fama ou reconhecimento. Ele não estava vendendo livros nem promovendo um ministério. Era simplesmente um soldado aposentado, obedecendo ao que percebia como ordens de um comandante supremo. As marcas de queimadura em suas mãos eram reais. O trauma elétrico, que teria matado qualquer pessoa, fora documentado pelos médicos do pronto-socorro. E a coerência e consistência do relato
não importando quantas vezes eu revisitasse os detalhes, sugeriam que ele descrevia algo que de fato tinha experimentado. Isso significa que tudo acontecerá exatamente como ele descreveu? Não tenho como saber com absoluta certeza, mas posso dizer o seguinte: se existe sequer uma chance de que Michael Torres esteja certo, então os dias entre 15 e 31 de março representam uma oportunidade que nenhum idoso deveria ignorar. O que se perde ao se preparar, ao limpar o coração de amargura e ressentimento, ao conectar-se com outros crentes da mesma geração, ao ficar atento à voz do Espírito Santo, absolutamente nada. E o que se ganha se o testemunho de Michael for verdadeiro? Tudo. A chance de participar do maior mover espiritual entre idosos de toda a história, a chance de ver orações de décadas finalmente respondidas, a chance de deixar um legado espiritual que marcará gerações futuras, a chance, um dia, de ouvir as palavras que todo crente deseja ouvir: muito bem, servo bom e fiel. O dia 15 de março está às portas. Os dias da visitação se aproximam e, segundo Michael Torres, um homem que morreu e voltou com uma mensagem ardendo no coração, os idosos do mundo estão prestes a descobrir que foram guardados para um tempo como este. A pergunta que permanece é simples, porém profundamente importante: você estará pronto? Você dirá sim quando o céu chamar? Ou encontrará desculpas e observará de longe o que poderia ter vivido? A escolha é sua. O tempo é agora. E o céu, à luz de tudo o que foi dito, está esperando a sua resposta com uma expectativa que só a eternidade pode conter. Há, por fim, uma última coisa que Michael me pediu para compartilhar, algo que quase esqueci de mencionar, mas que ele considerou fundamental. Durante a experiência, Jesus lhe mostrou, de modo específico, o que aconteceria com aqueles idosos que se sentem desqualificados pelo passado. Michael viu homens e mulheres de idade avançada que haviam cometido erros graves ao longo da vida. Alguns haviam abandonado a família em algum momento. Outros passaram décadas longe de qualquer fé. Alguns tinham feito coisas das quais se envergonhavam profundamente e que nunca haviam confessado a ninguém. E, apesar de tudo isso, Jesus os chamava, não apenas os perdoava, escolhia-os ativamente para participar do avivamento de março. Michael descreveu uma cena que o emocionou às lágrimas enquanto assistia. Viu um homem de 81 anos que havia passado a maior parte da vida adulta como alcoólatra. Tinha destruído o primeiro casamento. Fora um pai ausente. Somente nos últimos 10 anos havia encontrado sobriedade e reconciliação com Deus. Durante a visitação de março, esse homem recebeu uma unção tão poderosa para ministrar a outros dependentes químicos que se tornou um dos instrumentos mais eficazes do avivamento em sua região. As mesmas feridas que o tinham marcado por décadas transformaram-se em credenciais que lhe davam acesso a corações que nenhum pregador tradicional alcançaria. Jesus explicou a Michael porque isso acontece assim. Meus servos mais poderosos frequentemente vêm dos contextos mais quebrados, disse. Eles entendem a graça de um jeito que aqueles que nunca caíram não conseguem compreender. E, quando falam do meu poder para transformar, falam com autoridade, porque experimentaram essa transformação na própria carne. Se você está ouvindo estas palavras e se sente desqualificado pelo seu passado, Michael tem um recado específico para você. Deus não está procurando idosos perfeitos, está procurando idosos disponíveis. Ele não busca históricos impecáveis, busca corações rendidos. Não importa o que você fez, nem há quanto tempo está distante, nem que segredos carrega em silêncio. Se estiver disposto a dizer sim, se estiver disposto a entregar o que resta dos seus anos aos propósitos de Deus, Ele não apenas o perdoará, vai usá-lo, vai ungí-lo, vai transformá-lo em instrumento de mudança na vida de outros. Essa é a natureza do Deus que Michael encontrou durante a experiência de quase morte. Um Deus que se especializa em pegar o que o mundo descarta e transformar em tesouro. Um Deus que enxerga potencial onde todos veem fracasso. Um Deus que oferece segundas, terceiras, centésimas oportunidades àqueles que tropeçaram no caminho. Se esse é o seu caso, então a mensagem de março é especialmente para você. Você não perdeu a sua chance. Sua oportunidade está bem à frente. E o que Deus deseja fazer por meio de você nesses dias finais pode surpreender mais a você do que a qualquer outra pessoa. Michael Torres voltou à vida no chão do seu ateliê com uma mensagem que não o deixa descansar. Todas as noites, desde então, tem dificuldade para dormir não por trauma ou medo, mas porque a urgência de compartilhar o que viu o consome.
Ele me disse que sente como se cada dia que passa sem que a mensagem alcance mais idosos seja um dia perdido. Um dia em que alguém que poderia estar preparado permanece na escuridão sobre o que vem. Por isso ele concordou que eu contasse a sua história. Por isso me pediu que alcançasse o maior número possível de pessoas, porque o tempo é curto. O dia 15 de março se aproxima e, segundo tudo o que Michael viveu durante aquela hora e 24 minutos de morte clínica, os dias que virão podem ser os mais significativos de toda a história espiritual dos idosos. Não são dias para ignorar. Não são dias para minimizar. São dias para receber com o coração aberto e o espírito preparado. O céu falou por meio de um soldado aposentado em El Paso, Texas. A questão agora é se vamos ouvir, se vamos responder, se diremos sim quando tudo em nós quiser buscar desculpas para permanecer na zona de conforto. A escolha, como sempre, é nossa, mas, segundo Michael Torres, as consequências dessa escolha ecoarão pela eternidade. Escolha com sabedoria. O tempo é agora.